E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e sobre o que vamos falar? Sobre o fim da Sexta República, o fim de uma era. Do jeito que tá as coisas não vão nos levar a lugar nenhum. Todo mundo tá vendo que o Brasil chegou num ponto que tem que ser repensado. E alguns eventos nas últimas horas nos trazem uma história muito interessante, algumas reflexões muito interessantes. Como é que vai ser o vídeo de hoje? A gente vai começar falando da democracia, do que está acontecendo em torno do Estado Democrático, Direito, Júnior, tá aí sem perigo, a democracia brasileira, se não sabe o nome dela é Júnior. A gente vai comentar os assuntos aí, algumas coisas que rolaram, julgamento do Marco Civil da internet, mais algumas coisinhas envolvendo aí os julgamentos, e que eu acho que isso já serve como uma espécie de... como posso falar, né? Sintomas que nos levam ao diagnóstico do fim dessa Sexta República. Aí a gente vai falar depois sobre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ontem Bolsonaro esteve na Auriverde, falou algumas coisas bem interessantes. E eu vi uma coisa na rede social que eu quero compartilhar com vocês. O cara escreveu um mini texto que eu acho que encaixa muito bem pra gente chegar no ponto-chave. Eu guardo aquela imagem para tentar remeter a uma espécie de reunião de pessoas poderosas que você não sabe meio quem elas são, mesmo você sabendo quem elas são. Aquelas pessoas que mandam e desmandam no Brasil. E a gente vai ter que falar um pouco da turma do Lula, falar do Haddad, falar do seu Galípolo, falar da turma do Dedé, enfim. E ali as coisas começam a ficar bem intrigantes. E a gente termina nesse tema falando de Bolsonaro. Bolsonaro falou uma coisa ontem que acho que ele nem percebeu, né, de quão profundo ela pode ser. E aí no final a gente fala a turma do Lula. Eu tenho pra mim que o segundo e o terceiro vão dialogar muito entre si. E Bolsonaro nem contava com o que ele falou ontem. Mas vamos lá. Gente, o julgamento meio que terminou, mas não terminou, né? Já sabe aí que vai ter que mudar alguma coisa no artigo 19, mas mudar pra quê? Ainda não se sabe. Vai ter aí um encontro aí dos ministros. E aí, no dia de ontem, tivemos alguns posicionamentos, né, que circularam nas redes sociais. Um que chamou a atenção de forma boa, vamos falar assim, né? Foi surpreendente. O voto do Fachin. Eu mostro dois momentos para vocês. E o outro momento, eu não sei como classificar, né? Como eu tenho medo da democracia brasileira, eu prefiro ficar calado. Foi mal. Tava lendo um vídeo que eu tava escutando mais cedo. Escuta isso aqui. No caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura como nós vimos nas eleições. No caso, Vossa Excelência fala em direito. A senhora faz autocensura, eu não sei nem o que eu faço, viu? Na hora que eu escolho as palavras para falar sobre determinados assuntos. Mas é isso, né? Discurso de ódio, né? Os cidadãos estão fazendo discurso de ódio. A língua portuguesa... Vamos continuar, né? Deixa eu me autocensurar. Aí o ministro Fachin... teve um voto diferente. Falta, na verdade, voto do Cássio. Falei que já tinha terminado aí, mas ainda falta o Cássio votar, mas já tem maioria, né, pra derrubar. E aí o Fachin pegou muita gente de surpresa, porque ele votou alinhado ao André Mendonça. Como é que ouviu? Curto pedaço? Seguinte, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busque armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se após ordem judicial específica não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Portanto, em essência, Vossa Excelência... Devia ser óbvio, né? Falar assim, irmão, se o cara tá ali fornecendo um serviço, ele não edita o que tá lá, né? Ele não diz o que pode, o que não pode. Não é tipo um jornal que tem um editor. Ele tá lá, qualquer pessoa pode postar. Esse veículo só pode ser responsabilizado depois de uma ordem judicial.
como monitorar milhões e milhões e milhões de postagens diárias no Facebook, milhões e milhões de postagens diárias no Instagram, milhões e milhões de tweets diferentes, milhões e milhões de vídeos aqui no YouTube. Ah, é difícil, viu, gente, explicar pra turma. Vamos lá. Oh, peraí que foi fora de ordem. Cadê aqui o outro vídeo? Peraí que foi fora de ordem. Tá faltando aqui o outro que é a melhor parte. O recorte que quem fez até foi a Bárbara. Cadê, pai? Uai. Não tô achando. Ah, tá. Eu acho que eu passei foi 2 vezes. Peraí, aqui, ó. É o Demarcílio, acho que eu passei 2 vezes. E agora aqui é da Bárbara. E aí o Faquin comenta aí no final do dia, né, como você vai estar fazendo um controle do discurso. O que pode, que não pode ser dito, que é meio perigoso, né? Ou pelo menos parece perigoso na visão do Faquin. Há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Ah, Júnior, mas Júnior é um mecânico de mão cheia. Tu não viu a quantidade de ferramenta que Júnior tem. Patrocinado aí pela Snap-on. Uma das maiores marcas de ferramenta do mundo aí. Quem for mecânico deve ter escutado falar. Júnior é lenda. Rapaz, o que tu precisar de máquina, de ferramenta, ele tem. Ah, ferramentas da democracia. Sabe de nada esse Faquin. Aí, o mesmo jornal o Globo, que na madrugada de hoje, né, comenta que os ministros se reúnem na madrugada de ontem para tentar acordo sobre responsabilização de redes sociais. Aí diz, né, que vão se encontrar agora, na quinta-feira, tentar chegar a uma posição intermediária no julgamento. E aí, sabendo que eles vão se encontrar para tentar, né, ter uma posição intermediária, o mesmo Globo que falou isso se posiciona para relembrar. Olha, tem que ser intermediário não, tem que ser extremista. É para censurar todo mundo. O Supremo não deve abrir exceção ao julgar artigo do Marco Civil. Exclui crimes contra a honra da regra, que é responsável de plataformas de conteúdos favorecerá os criminosos. Pronto. Tem que abrir exceção não, irmão. Tem que derrubar a rede social. Tem que todo mundo voltar a assistir a Globo. Aí você entende aquele vídeo lá do William Bonner reclamando das redes sociais. O editorial do Globo, que é uma regulação mais dura ainda do que a proposta pela maior parte dos ministros. Quando alguém cai na rua, sempre há os que riem, descuidados de que pode ser o próximo, mas é muito difícil entender e respeitar os que dizem caiu, mas foi pouco. Eu acho que
em pleno 2025, não dá para levar a Globo como se fosse um descuidado. Eu acho que é uma ofensa contra o Brasil. Você tratar a Globo, qualquer coisa vinda da Globo, como descuido, como uma falta de entendimento do que está acontecendo, sabe? É uma ofensa contra o Brasil, é um assinte contra o Brasil. É chamar o brasileiro de burro. Perdoa aí, Marcília, mas simplesmente não dá, cara. Nessa aí não faz nem piada. A Globo, ela não é a pessoa que caiu, mas foi pouco. É a pessoa que empurrou. A Globo cava o buraco, te joga dentro do buraco, sabe? E ainda te culpa pelo buraco. E ainda te faz pagar, porque vai falar que o sangue do teu ralado tá sujando o chão. E é capaz de te dar uma multa ambiental falando que, né, os teus excrementos, né, os teus resíduos, né, como pode falar, danificaram o solo. Essa é a Globo. Tem que estar bem claro na cabeça de todas as pessoas. É um absurdo que a Globo faz todos os dias. Não dá para ter nenhum tipo de respeito. Aí, o Hélio Gaspari escreve um texto que eu acho que é muito mais um chamado assim, ó, presta atenção aí, viu? Do que qualquer tipo de crítica. É mais um chamado para recalcular a rota. O judiciário está com parafuso solto. O texto é longo, mas eu só trouxe o início que eu acho que vocês vão entender do que se trata. O paralelo pode parecer exagerado, mas o caso é o seguinte. Em 1788, depois de ter perdido as colônias da América do Norte, Jorge III, o rei da Inglaterra, ficou maluco. Um ano depois, deu-se a Revolução na França. Aí você deve lembrar, né? Sei lá, com Luís XVI e tudo mais. A Revolução aconteceu na França porque lá o andar de cima perdeu a cabeça na defesa de privilégios e honrarias absurdos, pouco se lixando para a defesa das instituições que lhes pareciam sólidas. A cegueira dos franceses foi tamanha que mandaram Madame du Barry, namorada do avô do Luís XVI, fugiu para Londres e vivia bem até que decidiu voltar à França, presa, foi para a lâmina. 2 séculos e um oceano separam o Brasil do século XXI da França do século XVIII. Muitos são os males que afligem Pidorama, mas uma parte da magistratura e do Ministério Público foi para uma coreografia de penduricalhos e outras cocitas, mas armou-se um sistema de autoavacalhação institucional. Não precisa nem falar o restante, né? Acho que é mais um chamado assim, dá uma acalmada aí, porque tá ruim de passar pano. Dá uma acalmada aí, né? Mas tá difícil de acalmar. Manda o Estadão. O Causo diz o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso nega acesso a documentos de assédio sexual e moral no Supremo em drible à lei de transparência. Os jornais deviam usar um pouco mais de humor, sabe? Na hora de escrever, para tornar essas um pouco mais leves. Botar assim, ó. Inspirado em Neymar, Barroso dribla a lei de transparência. Que provavelmente dá uma risadinha, né, no canto de boca, a gente não fica tão chateado, né, com o que está acontecendo com o Brasil. Dentre as 35 denúncias recebidas nos últimos 5 anos, 15 foram concluídas e poderiam ser acessadas na íntegra. O presidente disse que o fornecimento de documentos tarjados dos processos encerrados poderiam expor os envolvidos. CGU contraria entendimento e especialistas em transparência apontam drible à lei de acesso à informação. Eu não sei nem como falar sobre isso daqui, na boa mesmo. O ministro quer ouvir, né? Quer que a PF escute os advogados de Bolsonaro sobre, não sei, uma possível obstrução, sobre uma obstrução. Quer ouvir o Fábio Van Garten e quer ouvir o Paulo Bueno. Depoimentos devem ser tomados até 5 dias. Aí o Marcília fala, rapaz, 2 breves considerações. Primeiro, absolutamente inconstitucional. Não se pode confundir obstruir a justiça com auxiliar o cliente. O ministro criminaliza a advocacia sob o silêncio do OAB. 2, minha leitura é que ele imagina que Cid possa ter conversado com outros advogados e dá um recado de que se algo for divulgado, como no caso Câmara, irá para cima de todo mundo. O ministro quer preservar a todo custo o pouco que restou da delação do Cid. Vai saber, né? O que é que os advogados aí fizeram, né? Eu não sei, a imprensa não contou ainda, né? Estamos esperando, a gente vai saber no seu devido momento. O que talvez a gente não saiba é o que se passa na cabeça do Cid. O Enio fala o seguinte, ele coloca ali entre aspas, né? O general Braga Neto entregou 100 mil reais em uma caixa de vinho. Lembram do Cid falando essa história na delação? Então,
Quando confrontado pelo advogado de Braga Neto, Cid agora diz que nunca viu o dinheiro e que calculou o valor pelo peso da caixa. Tá ali, né? Pelos exames do seu ministro, o relator foi dito que, indagado pelo advogado do réu Braga Neto, se a sacola de vinho estaria lacrada ou aberta, o Cid reiterou que estaria lacrada e, portanto, não chegou a ver o dinheiro. Ainda respondendo ao advogado, o Cid disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. E aí o Cid também disse que não se lembra onde foi entregue o dinheiro e nem viu a entrega. Normal, né? E tá ali. Também indagado pelo advogado, Cid disse se recordar que o dinheiro foi recebido pela manhã, sem exatamente lembrar o horário, e que a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que não possui provas materiais do recebimento do dinheiro. Então assim, o Cid, não, eu recebi dinheiro do Braga Neto. Onde? Né? Não, na verdade, o horário. Que hora foi isso aí, Cid, que tu recebeu? E não tem ninguém viu? Não, ninguém viu. E tu tem prova pra falar? Né? Não tenho, não. Então, assim, ele não viu o dinheiro que tava lacrado, ele calculou com peso. É o Estado democrático de direito. É a Sexta República. E cá estamos nós nela. O Arthur fala assim, ó. Vídeos de reuniões ministeriais podem ser vazados e aparecer em cadeia nacional. Vídeo de uma acariação que mostra como um mentiroso está inventando a maior lorota da história recente em um julgamento farsa tem de ser mantido em sigilo para preservar as pessoas. Vídeos e informações sobre investigações de corrupção pública e privada são divulgados na imprensa antes dos investigados saberem do assunto. Vídeos e informações sobre a operação de vendas de sentença correm segredo de justiça no Supremo. É o estado de exceção, né? É a nossa linda Sexta República que está em frangalhos. Caso tu não saiba o que é a Sexta República, só para trazer um ponto, você tem a República Velha, Primeira República, a Segunda é até 37, a primeira era Vargas, a Terceira República é o Estado Novo, depois tem a Quarta República, que seria, sei lá, como chamar, aquele período de transição, que vai até 64, República Popular, enfim, República que vai de 46 a 64. Depois você teve a Quinta República, que foi o regime militar, e agora a Nova República, né? A redemocratização, estamos cá nós, a Sexta República. Não dá mais. Tá ruim. O Brasil precisa ser repensado. Aí ontem, Bolsonaro esteve lá na Auri Verde, falou de diversos assuntos. Um deles foi sobre a eleição. Esse vídeo aqui eu não vou dar play, porque tem mais coisa pra gente mostrar. Que Bolsonaro fala que, bicho, na boa, tentar me tirar da disputa de 2026 é uma negação cristalina à democracia. Esse negócio de deixar o cara inelegível, no primeiro momento a gente pode até pensar que, né, isso aí mesmo, tudo mais. No final do dia, né, você vê que não é algo, no mínimo, não é algo perfeito. É o que talvez possa ser melhorado. É o que talvez abra brecha para que pessoas, né, que deveriam estar aí nas urnas, porque o candidato, né, mais amado do Brasil é o que apontam as pesquisas, não pode. Não pode. E todo mundo acha isso a coisa mais normal do mundo, né? Todo mundo, eu digo, a imprensa. Ontem, ao lado de Bolsonaro, estava lá na Auri Verde, o Adolfo Saxida. Eu até elogiei ele 2 dias atrás, aqui em vídeo, comentando, né? A gente não podia ter mais pessoas da antiga equipe econômica com um comportamento similar ao do Saxida, que tá sempre aí, cara, falando das questões do Estado Democrático de Direito, das liberdades, falando das vítimas do 8 de janeiro, falando do caso do Felipe Martins, se posicionando, uma voz forte, importante. A gente não vê isso, né? De outros nomes da antiga república. Aí o Adolfo Saxida tá ontem com o Bolsonaro, vamos ver algumas coisinhas até que ele falou. E ele escreveu um texto no Twitter, falando assim, ó. Um convite aos meus amigos liberais conservadores, Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia e secretário de Política Econômica. Inicio esse texto com um pedido de desculpas sincero. Durante minha gestão como secretário de Política Econômica, não dei a devida atenção às críticas construtivas feitas por amigos conservadores. Mais tarde, com a derrota eleitoral de 22, acabei reagindo com palavras duras a colegas liberais. Escreva agora com outro espírito. Este é um convite à retomada do diálogo entre liberais e conservadores, não pela abstração teórica, mas pela urgência concreta
que o Brasil exige de nós. Apesar das diferenças ideológicas, o momento atual nos obriga a enxergar o essencial, temos muito mais em comum do que supomos. Em vez de alimentar mágoas e ressentimentos, proponho focarmos nas convergências que nos uniram em 2018. O que é que nos uniu em 2018, né? Foi a campanha de Bolsonaro. Não foi a campanha do Amoedo, foi a campanha do Jair. E o Saxida estava com o Jair ontem, né? E outros dias também. Eu acho que quando o Saxida está falando disso, está falando, irmão, olha só, o caminho que nos trouxe até aqui foi esse, ó. A gente estava ali, né, o Jair, com toda a sua força política, nosso cavalo premiado, né, o recordista nas urnas, é o caminho. Aí depois ele cita lá, né, me cita, até cita outras pessoas aí, né, mais uma linha liberal, mais uma linha conservadora, falando assim, né, todo mundo teve um papel importante. Aí fala que 2026 vai ser decisivo, para depois ele falar assim, ó, sei que há críticas, e elas são legítimas, conservadores veem falhas no liberalismo econômico, liberais se frustram com pautas que julgam excessivamente morais, mas propõem um exercício simples. Olhemos os fatos. E ele cita nos anos Bolsonaro. Eu acho que ele faz um chamado bem óbvio. Irmão, vamos olhar o que foi o governo Bolsonaro? Porque no final do dia, eles estão jogando muito contra, né? Então, vamos aqui convergir, né? Não é isso? Nesse é o ponto? Eu, por mim, de boa. A gente pode convergir em torno de Bolsonaro fácil. Mas fácil. Desce redondo. Mas tudo bem. Aí Bolsonaro tava lá, na Ouro Verde, né? Trouxe o Saxida. Uma das coisas que o Saxida fez... Nem tá aqui ainda. Tá lá, tá depois. Que é a coisa que ele falou sobre a questão até do petróleo. Ele deu um ótimo exemplo. Que a gente chega lá. E agora até lembrei porque eu botei na frente. Dentro do que foi dito na Ouro Verde, além das questões econômicas, Bolsonaro fala sobre o futuro. Esse aqui. Está conversando com o Saxida, tem um artigo na lei de responsabilidade fiscal, que toda vez que você, porventura, diminua. Ó, eu estava conversando com o Saxida. Ele fala, tem lá um negócio, né, uma lei, vamos lá. Pois é, então você tem que achar uma outra fonte alternativa para cobrir aquilo lá. Que eu tenho que conversar com o Saxida. Tem certos impostos que são abusivos. Você tem que ter o poder para diminuir. Tem que buscar uma fonte alternativa. Não tem cabimento isso. Agora, você não fazer certas coisas, você é obrigado a fazer. Você fala em privatização, por exemplo, isso é essencial. O que seria do Brasil ser uma Caixa como a Federal por causa da pandemia, por exemplo? Né? Lá atrás, alguns falavam em privatizar a Casa da Moeda. Eu falei, não. Quem vai criar uma licitação para imprimir papel à China, por exemplo, não tem cabimento. Tá? Então, a privatização tem que ser aquelas necessárias e algumas coisas tem que ficar na mão do Estado. Agora, uma arma de fogo na mão de uma pessoa de bem ou de um policial, ela tem a sua utilidade. Na mão do marginal, é completamente diferente. Assim são as estatais. E nós temos também que fazer um bom plano de privatização, mas aquilo que é supérfluo, como assim dizer. E vamos tocando barco. Não pode aqui continuar entregando o Brasil para outros países, e em especial a China. Não tem cabimento isso aí. Então, a China está jogando muito pesado aqui no Brasil. Eu encontro agora no dia 7 do BRICS, se não me engano, do BRICS agora, o Xi Jinping não vem para cá. Ele não precisa vir. No final do ano passado, ele conseguiu 37 acordos em memorando que o Brasil entrega tudo para a China. Por isso, aquela confusão, né? Que bateu o Eduardo Bolsonaro que ia para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele não vai vir lá, esses acordos não passarão. Dessa forma como proposta, não passarão. E acordo, você não pode fazer ajuste. Você muda aqui, emenda lá. E tudo bem. Acordo é sim ou não. E há um interesse forte da China nesse acordo. Inclusive, a imprensa brasileira, a imprensa que nós conhecemos, não divulga. E é o nosso patrimônio que está indo embora. Então você tem que preservar isso aí, mano. O Bolsonaro não me deixa na chuva, né? Rapaz. O que eu falo, velho? Gente, no final do dia, é questão de bom senso. Não é ser a favor ou contra. Tem coisa que você pode, sabe? Não precisa ter a Boné Brás, uma empresa estatal de produção de bonés. Isso é desnecessário. Agora tem coisa que é ativo estratégico, que é para garantir a soberania nacional. A estatal em si, ela não é boa ou é ruim. É o que o Bolsonaro falou, tipo a ferramenta. Na mão do policial, combate o crime, salva vidas. Na mão de um bandido, você comete crimes. Sabe? É assim que funciona. Tá entendendo? Aí, qual é a lógica dos liberais? Você pega esse próprio exemplo. Não, olha, a gente tem aqui em casa uma ferramenta. Mas a gente tem aqui em casa, sei lá, tem um doido em casa.
Então vamos entregar a ferramenta pro vizinho. Pro vizinho cuidar da gente. Ó, vizinho, cuida da gente, viu? Que você é mais eficiente. Você não tem um doido em sua casa. Tá, beleza, tá certo. O vizinho vai cuidar de você. É tipo isso, pô. Sabe? Pelo amor de Deus, velho. Vamos olhar as coisas com um pouco mais de seriedade. Nem tudo, nem tão pouco. Vai entregar... O Bolsonaro não foi bondoso, porque ele só foi a turma da China. Ora aí, né? Quando você olha no Brasil, a turma do Dedé, né? A turma que acelera, que a gente vê todo santo dia aprontando. E Bolsonaro comentando, cara, a gente tem que ver alguma coisa realmente para reduzir imposto, sem precisar de negócio de contrapartida. Tem coisa que realmente tá muito absurdo nesse Brasil. Muito absurdo. Mas tá aí, discutindo sobre assuntos que não ficam restritos o tempo inteiro ao Estado democrático de direito, né, e às liberdades civis, que muitas vezes até o que eu critico, né, parte da direita por ser monotemático. E tá lá o Jair, né? Eu fico feliz de ver Bolsonaro, podia, né, tá descansando, podia estar se preocupando com outra coisa. Você vê pro Jair, você vê que a cara do Jair tá mais magrinha, né? Até falo pra vocês aí, puderem, né? Direcionem orações. O Jair tá Gente, 70 anos, né? Acabou de fazer mais uma operação. Você vê que ainda tá soluçando, tá doente, não se recuperou por completo. Você vê que ele tá desgastado, mas tá aí. Conversando com o cara, um economista. Pô, Saxida, vamos ver aí, irmão. Me apresenta soluções aí, vamos discutir o Brasil. Vamos discutir o Brasil, Saxida. Mas vamos lá. Aí, eu acho que o Jordan assistiu a participação de Bolsonaro no Auriverde, deve ter visto também o texto do Saxida, e resolveu escrever uma thread. Bem interessante. Bolsonaro e Saxida. Um governo pós-liberal em 2027. Bolsonaro e Saxida apontam para um governo pós-liberal, focado em redução de impostos e defesa da soberania nacional. Um projeto econômico que une crescimento real e estabilidade para o Brasil. O nome que vai ser, não faço a mínima ideia, isso também não me importa. Até porque o Jordan, ele trouxe descrições, né, de coisas que você não precisa ter rótulo para classificar, mas pensar em cima delas. Previsibilidade fiscal. Aspas. Colocar um teto na dívida pública para todo mundo ver. A turma estava comentando sobre isso? Saxida lá? Uma proposta de âncora fiscal baseada na dívida, diferente do foco no superávit primário rígido. Esse modelo é usado em países desenvolvidos como Reino Unido, Canadá, Alemanha. Esses países controlam a trajetória da dívida a longo prazo, permitindo déficits temporários com responsabilidade. O que é que eu falo aqui, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, desse papo furado, né? Não, do dogma da ortodoxia liberal, que eu falo, gente, só no Brasil, só o governo brasileiro que faz as contas desprezando a dívida. Eu falei isso ontem até. Eu falei, em sua casa você faz isso? Em sua casa você paga as suas contas, né? Comida, escola, sei lá, conta de energia, água, luz. Aí você fala, tem um empréstimo. Não, empréstimo não precisa calcular, não. O importante é o que eu consumo, o que eu gasto ser menor que o meu salário. Tá? E o dinheiro do empréstimo? Não, deixa o empréstimo lá, mas se tu não pagar vai crescer. Vai aumentar o juros. Não, deixa... Algum de vocês faz isso? Só no Brasil não se discute isso. Porque o importante é só isso. É só gastar menos do que ganha. Esquece que você tem um empréstimo para pagar. Então o cara tá falando, peraí, em vez de ficar falando esse papo maluco de superávit primário, enquanto o nominal, o déficit nominal brasileiro está gigantesco, inclusive por conta da Selic no patamar que está, que tal de começar a discutir um teto em relação à trajetória da dívida? Um controle da dívida como um todo. Não faz mais lógica? Não seria o que você faria em sua casa? Você fala, peraí, velho, esse mês vai sobrar um dinheirinho. Vou adiantar esse mês, né, o empréstimo, porque mês que vem talvez tenha alguma coisa e fica apertado. Sei lá, esse mês eu consegui os medicamentos lá de meu tio, que eu tô tendo que ajudar de graça. Mês que vem talvez eu não tenha. Mês que vem talvez eu tenha que gastar mais. Então você vai trabalhando para você tentar conter as dívidas da família. Minha família tá passando por problema, passando por perrengue. Pensar um pouco fora da caixinha, né? Eu não consigo entender. As pessoas olham pro Fernando Henrique Cardoso, todos apontam, Teatro das Tesouras, social-democrata, né? Globalista, né? Aplicou lá o Antônio Gramsci. Tudo que a FHC fez, tudo o pessoal aponta o dedo e critica. E para mim critica de forma correta. Mas em relação à economia, ninguém nem questiona. Porque todo o consenso que comanda o Brasil foi costurado e construído no governo FHC e nunca foi alterado. O grande, tem até nome, tripé macroeconômico. Meta de inflação, câmbio flutuante
e o superávit primário. Aí. É isso? E o tripé macroeconômico. É o que mantém o país, né, nos trilhos. Ajuste fiscal gradual. O governo não é um grande transatlântico, tem que ser devagar e com previsibilidade. Reconhecimento da necessidade de gradualismo para evitar choques econômicos. Reformas estruturais são feitas passo a passo, respeitando o tempo da economia. Porque falam, não, vai ser um remédio amargo. Amargo para quem? Para quem não tem lobby. Para o povão, que já está sofrendo. Que já teve que trocar muito tempo a galinha pelo ovo. E o ovo agora nem está comendo mais. Então, tem que ser com calma, né? Tem que olhar para quem está totalmente desprotegido. Redução de impostos. Menos tributos significa mais dinheiro no bolso da população e maior estímulo ao consumo e investimento privado. O Saxida falou sobre isso também. Incentivo direto para o empreendedorismo e para a retomada econômica. 4. O Saxida também falou sobre isso. Melhoria dos marcos legais. Criação de um ambiente jurídico mais seguro e menos burocrático. Facilitar investimentos e negócios, aumentando a competitividade do Brasil no cenário global. E a gente vai falar sobre isso já. E tem que falar do Felipe Barros. Para você ver o contrário do que está sendo feito na era Lula. Em vez de ter um ambiente jurídico seguro e menos burocrático, a gente está tendo um ambiente menos seguro, isso é fácil de entender, e mais burocrático. Por quê? Chegaremos lá no Felipe Barros. 5º, privatização seletiva. Diferente do discurso anterior, o foco, privatizar o que não é estratégico, preservando os pilares da soberania nacional. Ativos e setores essenciais devem continuar sob controle do Estado. Âncora fiscal antes e depois, né? Antes, com Guedes, era o superávit primário, mas um teto de gasto rígido. Agora, vamos botar a dívida pública como referência, né? Para um ajuste gradual. Ajuste fiscal, estilo, né? Colocou ali um sinal. Antes, choques rápidos e austeridade severa. Agora, gradual, previsível, sem atropelos. Privatizações, visão estratégica, né? Antes, amplas e rápidas. Agora, seletiva para alternativos essenciais. Impostos, né? O caminho. Reformas estruturais. Antes era reformas estruturais radicais, agora, uma redução gradual e simplificação tributária. Papel do Estado. Antes, aquele olhar, não, Estado mínimo. Agora, Estado estratégico, funcional, parceiro do desenvolvimento. Conclusão. Bolsonaro e Saxida mostram uma visão realista e pragmática para o Brasil, unindo responsabilidade fiscal com crescimento econômico e soberania nacional, mostrando que o liberalismo foi superado, só resta aos liberais abandonar sua seita ultrapassada. Mas aí, piadas à parte, veja só. Um exemplo, com dados e números. Para reflexão. Com Bolsonaro, o preço do barril de petróleo passou dos $100. Mesmo assim, a gasolina ficou abaixo de R$5. Hoje o barril de petróleo custa menos de $70, mas a gasolina custa mais de 6. Que matemática é essa? No Brasil, foi instituído lá atrás, acho que foi no governo Temer, né? A história da paridade internacional de preços. Mas por quê? Se o salário no Brasil é um, lá fora é outro. Se o preço para extrair no Brasil é um e lá fora é outro. Não é para vender num preço que vai causar prejuízo. E nem num valor absurdamente barato que não compense também o cara, né, que tem que importar. Porque o Brasil ainda é deficitário no refino. É um ponto aí que é nevrálgico, que tem que ser discutido num projeto soberano de país para obter como destino final não só a soberania energética, mas o barateamento do combustível. Aí, imagine, se você colocou tudo na mão do grande mercado, o grande mercado, não pensa com a barriga, né, com ódio que você tem do PT. Como disse o David HP até ontem, que eu estava comentando, o ódio, ele pode ser a faísca, mas o ódio não constrói algo duradouro, permanente, né, e bom. O que vai construir o amor? Então, não olha, não pensa o mundo em torno do PT. Mas se o PT voltar, o trabalho da política é fazer bons governos e garantir a perpetuação no poder. Então tem que pensar, a gente vai fazer governos, a gente vai ficar aí, a gente vai ser tão bom que a gente não vai ter por que sair. Então, quando você pensa, por que você conseguiu segurar? Porque naquele momento a gente continuava tendo lucro. O petróleo subiu lá fora por questões diversas, porque países deixaram de produzir, etc. Mas pra gente, quem estava produzindo não mudou nada. A gente não teve o conflito da Rússia na Ucrânia, é na Ucrânia, não é no Brasil. O conflito lá, Israel-Irã,
É em Israel e no Irã, não é no Brasil. Então a gente não está sendo afetado por esses problemas. Agora, a partir do momento que você está lá no mercado, você compra e vende para você quiser. Você não tem uma responsabilidade social. Subiu para $100. Aí você vendeu a Petrobras para o André Esteves. André Esteves, não, olha, por causa da crise lá no Oriente, subiu para $100. Mas porque eu sou patriota, eu sou amigo da família Batista, da JBS, eu vou continuar vendendo petróleo para vocês do mesmo preço de antes. Porque a gente sabe que o André Esteves é um patriota. Né? E o Ciro Nogueira, com certeza, né, ia entrar em campo para garantir que isso ia acontecer. Não é isso que ia acontecer no mundo real? Tô sendo irônico, que acho que você consegue compreender. Então, assim, gente, é olhar e refletir. Mundo real, ser um pouco realista. Não é nem pensar fora da caixinha, é só pensar sem levar... Assim, é só não pensar as decisões em torno do PT. É pensar no que faz sentido. Não porque... Ah, mas e o PT? Não, cara, deixa o PT lá. Vamos pensar assim, ó, o que é que realmente funciona? Aí, veja só. Veja só. Um momento histórico. O grupo mais golpista deste país, da família que esteve no golpe da República, né, de lá de 1889, esteve na Revolução de 32, que foi uma tentativa de golpe, mas eles perderam. Mas como eles dominam a imprensa e a história, eles chamaram de revolução. Para mim pode ser um golpe. Foi para depor o governo, então é um golpe de Estado. Esteve também no de 64, os Mesquita. Né? Você vê que Júlio de Mesquita deixou seu filho Júlio de Mesquita Filho, esse foi o maior golpista da história do Brasil, e os Mesquita estão lá, agora, querendo chamar Eduardo Bolsonaro de golpista. Quem acompanhou os vídeos dos últimos 10 dias viu que todos os dias, sem exceção, o Estadão segue na insistência da construção de uma terceira via, enquanto o Estadão segue malhando tanto Lula quanto Bolsonaro. Hoje, o Estadão dedicou um editorial inteiro contra Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro sequer falou, eu sou candidato a presidente. Não falou nada. E já tá desse jeito. É o efeito Eduardo. Como escreveu lá o Carlos Bolsonaro, é o efeito Eduardo. É o efeito Eduardo. Eduardo Bolsonaro, Donald e Pateta. Olha o tom de ódio, olha o tom de odiar desse texto. Pateta é aquele personagem abobalhado da Disney e é também todo aquele que acredita que Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, foi aos Estados Unidos para dali resgatar liberdades perdidas no Brasil. Aí depois fala um texto longo para falar que Eduardo foi na Disney. Ele não pode ir na Disney. Ele tem que ficar lá sofrendo o tempo inteiro. Ainda que o clã Bolsonaro tente mobilizar, aí esse é o final, mundos e fundos, sempre que seus interesses estão ameaçados, isso significa dar vazão ao golpismo que corre nas veias da família. O fato é que a agenda norte-americana do deputado licenciado se mostra incapaz de dar sequência à longa trajetória de desrespeito do bolsonarismo à ordem democrática brasileira. Aí sai lá reclamando tudo mais para falar o seguinte, né? Mas enquanto Eduardo estiver lá de férias e não sou de dinheiro público, de boa. É até bom, né? Foi pelo dinheiro do papai. Olha o tom. Arrecadado entre os apatetados. Né? Tá tudo de boa. Sentiram ou não sentiram? Pra eu ganhar minha semana, eu só queria dessa vez. Eduardo, se você vê esse vídeo, Eduardo, vai lá no Atlas. Novembro de 2023. Fevereiro de 2024. Junho de 2024 e janeiro de 2025. Esses 4. Vai ler sobre a bucha, a primeira parte do Dulles, a segunda parte do Dulles e o Dulles e muito mais agora, que foi o super dossiê de janeiro em diante, os outros episódios. Só faça aquele vídeo rebatendo, mostrando quem é golpista. Fala assim, rapaz, quem sou eu na fila do pão, perto de Júlio de Mesquita Filho? Porque eu tô aqui, eu vim na Disney. Mas quando Júlio de Mesquita veio, ele veio para pedir um golpe de Estado. Inclusive, ele falou o que ia acontecer e depois ele confessa. E você sai lá demonstrando quem é Júlio de Mesquita Filho. E manda o Estadão ter respeito pela própria história e não desmerecer o maior golpista que este país já teve, que foi Júlio de Mesquita Filho. Que perto dele
Eduardo não é nem jogador de war perto do Júlio de Mesquita Filho. O maior golpista que já existiu na história desse país. Deu uma resposta ao Estadão, sabe? Que aí vai ser basicamente impossível, né? Isso aí não girar na imprensa. Porque eu garanto aí que tem muita gente, Eduardo, que gosta de você, que com certeza, dependendo da sua resposta, bota aí e os jornais vão botar pra frente. Eduardo responde ao Estadão, relembrando o papel em golpes de Estado de Júlio de Mesquita Filho e seu pai. Conto com você, Eduardo. Eu ia ganhar minha semana, viu? Vamos lá, torcida. Aí, continuando, né? A Sexta República tá caindo, mas tem que manter tudo igual. Tem que manter tudo igual. Não pode ter tudo, não pode ter. Eles querem construir a Sétima República igual a Sexta. Só passar uma borracha e fingir que tá tudo de boa. Aí o Paulo Figueiredo fez 2 tweets bem interessantes. O segundo eu concordo muito com ele. E cheguei até uma conclusão que eu já digo. O primeiro tweet ele fala assim, ó. A vida como ela é. As conversas que tenham mantido nos círculos de poder aqui nos Estados Unidos é quase unânime a boa impressão causada pelo desempenho de Eduardo na última pesquisa eleitoral. É uma sondagem interna, não divulgada. Eduardo pontuou até melhor. Por aqui, ele é visto como a principal alternativa ao pai. Os acordos caracuios com chavos centristas podem até empurrar o nome de Tarcísio, percebido aqui como fraco, globalista e pró-China. Mas não espere entusiasmo e apoio internacional. É bom que o próprio Jair Bolsonaro saiba disso. E depois, o Paulo fala isso daqui, ó. Sinceramente, não consigo imaginar como tem gente de direita vendo Bolsonaro com 7 pontos à frente do Lula, com seus familiares empatados tecnicamente sem nem entrarem na disputa e ainda ficam buscando alternativas. Não está claro o que o povo quer, pô? Que alternativa? Vocês já estão buscando alternativa? Vocês estão loucos. E a conclusão que eu cheguei é que eu acho que, mais uma vez, como foi na eleição municipal, que toda a direita inteligente fez campanha pro Pablo Marçal, e aí ficou eu, Paulo Figueiredo. Cara, acho que só foi eu e o Paulo Figueiredo, viu? Os influenciadores, assim, né, jornalistas maiores, assim, que não subiu no barquinho do Marçal, acho que só eu e o Paulo Figueiredo. E agora que sobe na campanha do Eduardo, né, do Jair, até o momento, declarado apoio mesmo, ó, toma aí, velho. Se não for o Jair ou o Eduardo, até o momento só vejo o Paulo Figueiredo, né? Tem uma turma aí doida pra acelerar. Mas é isso. Tá. Aqui foi só início. Foi só início. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Vejam só. Passo a passo. 2 semanas atrás, né? O Banco Central subiu o juro. 15%. Mais um aumento. E nem o mercado, né? Todo o mercado achava que fazia sentido. Pois bem. Paulo Rebelo compartilha aqui uma matéria. Sob o comando de Galípolo, o Copom aumenta a dívida pública em 150 bilhões. Mas ninguém está preocupado com isso. Porque qual é o grande ponto? É atingir o superávit primário. Só isso. Só. E é um consenso que mantém as pessoas, né, cegas para o que está acontecendo no país. E o Aldo Rebelo está ali, ó, o país afunda e os banqueiros velejam. Será que o Aldo Rebelo está certo nesse ponto? Aí você vê. O Banco Central faz a coisa certa por enquanto. Por enquanto. Por quê? Porque pode errar depois, mas errar em fazer o quê? Para o Estadão, o Banco Central erraria se abaixasse os juros. Não, tem que manter alto. Então você vê que todas essas decisões que sempre colocam o Brasil na contramão, né, do sucesso, sempre são apoiadas pelo consórcio. E sempre o Estadão está envolvido nisso. Estadão, Globo e Folha. Estadão, Globo e Folha, mas acima de tudo o Estadão. É um jornal de 150 anos. Fundado pela elite liberal brasileira há 150 anos atrás. Ao elevar os juros para 15%, o Banco Central sepulta a chance de uma redução até o início de 2026. Irrita os petistas. Resta saber se, no ano eleitoral, o banco resistirá à pressão de Lula. Em um momento de tantas certezas, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, né, o Copom, serviu para o Banco Central deixar claro que não há qualquer possibilidade da taxa de juros cair tão cedo, de que a taxa caia tão cedo.
O receio no mercado financeiro residia no fato do Banco Central ter sinalizado na semana passada que o aumento de 0,25% para 15% seria o último de um ciclo iniciado em setembro do ano passado. Isso abriu espaço para especulações sobre a hipótese do Copom iniciar os cortes no primeiro trimestre de 26, poucos meses das eleições presidenciais. Não pode. Tudo é justificativa para manter juros altos. Não pode cortar, por quê? Porque vai ter eleição, pô. E daí? Não pode. Não pode. Aí quando acabar a eleição, aí vai ter um novo fator para aumentar para 20%. A ata demonstra que o Banco Central tem feito um bom uso da autonomia que o Congresso lhe garantiu por lei, com 7 dos 9 membros indicados pelo Lula e comandados pelo menino de ouro, Gabriel Galípolo. O Banco Central decidiu por unanimidade elevar a Selic para o maior nível desde julho de 26. Não é pouca coisa, sobretudo quando, praticamente, metade do mercado financeiro tinha bons motivos para apostar na manutenção em 15,75. É porque assim, não tinha mais motivo para subir. Tava faltando argumento. Assim, cara, a gente vai subir como, velho? Tá feio já, sabe? Tá feio. Já não tá para sustentar. Não, sobe aí, bota mais 25. Qual é a matemática, gente? Qual é a fórmula para chegar nesse número? Me apresenta aí, sabe? A fórmula matemática que chegou nos 15%. Por que tem que subir sempre de 0,25, 0,25? Por que não subiu 0,20? Por que não colocou 14,95, 14,99? Por que não foi 14,99, foi 15? Por que não foi 15,01? Por que não foi 14,87? O país que tem uma moeda estável, pode falar o que for, ela tem uma variação ali mais ou menos esperada, entre 5,50 e 6, é o padrão do dólar que tá aí, que tem uma economia que está entre as 10, 11 maiores do mundo, um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, não tem nenhum conflito como tem a questão da Rússia e da Ucrânia, como tem o segundo maior juro real do mundo. O Brasil tem um juro maior do que a da Rússia. A Rússia tem mais estabilidade jurídica que o Brasil? O que é que a Rússia tem que o Brasil não tem para a Rússia ter um juro melhor do que o brasileiro? Me explica isso. O fato é que até mesmo quem se surpreendeu com a decisão gostou dela, né? Não, os bancos viram que subiu. Nossa, eu estou surpreso, né? Até bom, né? Vou ganhar mais sem fazer nada. Juros elevados serão um obstáculo adicional à recuperação da popularidade de Lula, mas o governo não pretende ficar parado esperando a economia esfriar. Aí já tem um novo argumento para não abaixar os juros. Lula aposta em medidas para colocar um novo auxílio gás para rodar e lançar crédito para entregadores de aplicativos adquirirem motocicletas e uma linha de financiamento para reformas de casas. E aí tem um livro, né? A Bíblia, existe um livro secreto. Gabriel Galípolo foi apresentado a Roberto Campos Neto, né? E Roberto Campos Neto mostrou que ele aprendeu com Armínio Fraga. Existe um caminho alternativo do Monte Sinai, que quando você subiu lá, desceu a letra da lei. Então assim, ó, aí tem, para cada coisa que você faz tem um valor, assim, ó, crédito para comprar moto elétrica, aí você tem que aumentar 0,15% da Selic, sabe? Crédito para comprar roupa, aí tem que ver a marca. Se for para comprar roupa brasileira, você aumenta 0,5%. Se for para aumentar roupa da China, você aumenta 0,15 também. Então você tem lá, tem a letra da lei. É um dogma universal. Foi Deus que entregou esse documento, né? Escrito assim na pedra de como você calcula a Selic. São iniciativas como essa que explicam a resiliência das expectativas de inflação e reforçam o acerto de mais recente decisão do Banco Central. A dúvida é se a instituição saberá resistir à enorme pressão que virá nos próximos meses. Vai resistir, meu Deus, a pressão. Aí você vê, né? Bloomberg. Em documento divulgado nesta terça, diretores do Banco Central disseram que farão uma pausa para observar os efeitos da taxa de juros, mas não hesitarão em continuar com os aumentos. Então, assim, pode relaxar, Estadão. Se a dúvida é que os juros ia cair, eles já estão considerando aumentar de novo. Rapaz, é surreal o que está acontecendo no Brasil. E a galera com aquele... né, com aquele medo do PT, tá engolindo tudo que tá vindo pro mão, porque gente, não deixe a narrativa do UPT corroer a tua capacidade de raciocínio. O mundo não é o povo do bem versus o PT. Tem outros grupos também que não estão interessados no Brasil dar certo. Tem outros grupos interessados em sequestrar o Brasil. Não é só o PT. Não é só o PT. Aí aqui agora as coisas começam a ficar boas. A gente vai chegar já no ponto central.
Haddad poupa Galípolo e culpa Roberto Campos Neto pela Selic 15%. É mole isso? Até quando o PT vai continuar usando isso como desculpa? Aí o nosso amigo Jones fala, né? Esse imbecil acha que somos burros, não é possível uma coisa dessa? E aqui a coisa agora foi o start. Temos que agradecer ao Thiago pelo vídeo hoje. Sabe, o Thiago me gerou uma provocação e como as perguntas movem o mundo, o que vem depois é tudo graças à fala do Thiago. Nosso também companheiro da tropa, Mauro Lopes, fala o seguinte, ó, saiu a alta do Copom, Galípolo e a diretoria, escolhida por Lula e Haddad, prometem a Selic ficará em 15% por longo tempo e ainda pode aumentar. Tem quem diga que Galípolo é obrigado a fazer isso por conta do poder dos banqueiros. Será? O Galípolo vai sorrindo na nossa cara. E aí o Thiago, como um bom petista, passador de pano, uma pessoa acrítica, ela não questiona o que o Lula faz, diz o seguinte: o Galípolo é obrigado a manter em 15% por causa do câmbio. Seria uma insensatez baixar juros com dólar acima de 5 e o conflito no Oriente Médio. Pronto. Só pode baixar quando o dólar estiver abaixo de 5. É porque tá lá, é a tábua da lei do caminho alternativo do Monte Sinai. Pergunte para Arminio Fraga que ele leva lá para você conhecer. Tá lá. Deus que entregou, é inquestionável. Tudo tem uma explicação. Aí como eu queria dar uma resposta mais organizada, eu fui no ChatGPT e eu já sabia que mais ou menos que o ChatGPT me responder, só que eu comecei a ficar bem surpreso com as respostas que vieram a seguir. E eu peguei o que o Thiago falou e meio que inverti e transformei em pergunta, já partindo do pressuposto que ele está errado. Falando o seguinte, ó, ô ChatGPT, por que é mentira o dogma de que é obrigatório manter juros elevados quando o câmbio não está valorizado, mas também não se encontra instável, que é o caso do Brasil? Por que não seria insensatez baixar juros com dólar acima de R$5 e o conflito no Oriente Médio? Por que tantas pessoas ainda acreditam que o único caminho é a ortodoxia liberal? Aí o ChatGPT diz, ótimas perguntas, mas vamos por partes. Primeiro, por que é mentira o dogma de que é obrigatório manter juros elevados quando o câmbio não está valorizado, mas também não se encontra instável? Porque política monetária não precisa reagir automaticamente a um câmbio desvalorizando se a inflação está sob controle ou não é puxada por demanda interna. O câmbio está desvalorizado, mas estável, ou seja, não há volatilidade nem fuga de capitais significativa. Terceiro, a taxa de juros real, já ajustada pela inflação, continua alta em relação ao mundo e às necessidades da economia. É a segunda maior do mundo. Não é que ela está alta em relação ao mundo, é a segunda maior do mundo. Maior do que até a da Rússia. Não tem condição. E aí ele vai até dar um exemplo. O dogma vem de uma visão ortodoxa que associa automaticamente câmbio desvalorizado a risco inflacionário. Mas isso ignora a origem da inflação, que pode ser externa, como choques de oferta, e ignora os efeitos colaterais de juros altos, como estrangulamento do crescimento econômico, aumento da dívida pública e o desemprego. Ninguém fala do aumento da dívida. É assunto banido na imprensa. Quer um exemplo prático? Após o Fica em Casa, muitos países viram suas moedas se desvalorizarem, mas optaram por não subir os juros imediatamente porque sabiam que a inflação era um fenômeno global e não local. Quer outro exemplo? Que ele fala assim, ó. Deixa eu ver se ele vai estar dando aqui depois. Vai ter até aqui, ó. Questão do petróleo. Por que não seria insensatez baixar juros com dólar acima de 5 e o conflito no Oriente Médio? Porque o câmbio e o contexto geopolítico não devem ser os únicos guias da política monetária. Dólar 5 pode estar refletindo fatores estruturais ou globais e não necessariamente uma desorganização interna. Um conflito no Oriente Médio afeta o preço do petróleo e pode gerar choques de oferta, mas isso não se combate com juros altos, porque juros não produzem petróleo nem resolvem problemas logísticos. Se a inflação interna está em queda, a economia está desaquecida e há desemprego e estagnação, baixar os juros pode ser sensato e necessário mesmo com dólar 5. Além disso, manter juros altos só por medo, porque é isso que não, vamos aqui olhar, né? Porque tá aí o mundo, não, primeira justificativa, né? É o Trump. As tarifas. Você lembra o tom da imprensa? Gente, não tem mais ninguém falando de tarifa. Já percebeu que não tem mais ninguém falando de tarifa? Tu percebeu que foi assim, uma enxurrada de notícia pra te colocar medo,
para usar aquilo de justificativa para subir os juros. Não tem mais ninguém falando de cadê as tarifas? Parece que sumiu no ar, né? Enfim, se olhar os dados internos com cuidado, pode ser mais prejudicial, porque você trava o consumo, trava o investimento e mina a capacidade do país de crescer. Aí veja só. O preço do petróleo subiu no Oriente. Tá subindo no Brasil? Não. Tem alguma coisa no Brasil? Não. Subir os juros vai mudar alguma coisa? Não, porque a demanda de petróleo interna é a mesma. Mas subiu lá porque está tendo um conflito. Você trabalha com essa questão de juro para conter a inflação dentro do país? Qual a linha? Vamos trazer para a construção civil. Imagine. Todo mundo começa a pegar um financiamento, pegar crédito para construir. Aí você começa, para você construir, você precisa de pedreiro. Aí você começa a contratar pedreiro, começa a contratar pedreiro, começa a contratar pedreiro. Tá todo mundo pegando crédito para construir, porque o crédito tá muito barato. E um monte de pedreiro. Uma hora, não tem mais pedreiro. Aí o pedreiro que tá lá na obra começa a receber ligação. Liga 1, liga 2, liga 3, ele fala, rapaz, não tá faltando emprego, viu? Eu falo assim, rapaz, eu tô cobrando 100 conto aqui, velho. Eu falo assim, rapaz, irmão, ó, final de semana aí, sábado e domingo, eu posso trabalhar no final de semana. Agora, ó, aí seria 200 conto minha diária. Ele bota o dobro. O cara fala, rapaz, só tem isso daí? E aí começa. Aí o cara fala, pô, só tem 200. Aí ele começa até a depender, né, fazer jogo mole pra ser demitido, pra ficar livre, porque ele viu que se ele sair do prédio que ele tá, dessa obra que ele tá, ele consegue trabalhar em várias outras por 200. Por quê? Porque existe uma demanda tão grande por mão de obra que tá faltando gente. Então, o setor de serviços começa a encarecer. Então, você vai ter uma inflação do setor de serviços. Então, a lógica de você aumentar o juro é o quê? Porque, cara, então vamos fazer o seguinte. Vamos encarecer o crédito, que é para reduzir a quantidade de pessoas construindo, para reduzir a necessidade de pedreiro, para a mão de obra do pedreiro não subir para as alturas, porque está em escassez de pedreiro. Então, os juros funcionam na situação como essa, mas qual a relação do juro com o conflito no Oriente? Não, vamos aumentar o juro no Brasil. Tu aumentou o juro no Brasil, o petróleo lá no Irã vai baratear por causa disso? Não. Mas tudo nesse país é em torno de juro, que aumenta a dívida. E quem são os principais credores da dívida? Os donos dos jornais, os anunciantes dos jornais e os banqueiros que mandam no governo Lula. Uma coincidência. Por que tantas pessoas ainda acreditam que o único caminho é a ortodoxia liberal? Aí o ChatGPT me dá 3 motivos. Primeiro, doutrinação econômica. Se fala muito de doutrinação das escolas, o marxismo cultural. Antes fosse só o marxismo cultural, gente, diariamente a gente está sendo bombardeado por diversas informações diferentes, de linhas diferentes, de propagandas diferentes, né? O pessoal chama inclusive de soft power. Porque, veja só, ainda que algum de vocês sabem me descrever com detalhes porque o exército americano é tão poderoso? Eu acho que não. Talvez um outro aí que acompanhe esses canais aí de análise militares. Mas por que existe essa percepção? Tu já viu o filme que Hollywood produz? Aquilo, a gente quando pensa no quê? Pensa naquilo ali, velho. Os caras são os bichos. No mundo real, realmente, eles têm um poder gigantesco. Mas você vê como o cinema ajuda a moldar uma percepção que, cara, os caras são muito poderosos, têm uma força gigantesca. Então, diariamente, está sendo bombardeado por vários tipos de ideias. Os Estados Unidos quer colocar o viés deles, a Rússia também, a China também, todos esses países. Só o Brasil que... O único soft power que tinha, que era o futebol, jogou no lixo. Enfim, a formação econômica tradicional nas universidades, nos jornais, nos bancos centrais, segue em sua maioria uma cartilha ortodoxa. Muitos economistas são treinados a acreditar que o papel do Estado é mínimo, que a inflação só se controla com juros e que câmbio flutuante é suficiente para tudo. Essa visão ignora contextos históricos e sociais específicos dos países em desenvolvimento. 2. Interesse de grupos econômicos. Juros altos favorecem credores e o sistema financeiro, que também é um credor, né? Os bancos detêm grande parte da dívida. Quanto mais alto o juro, maior o rendimento da dívida pública, dos fundos de investimento e dos títulos. Muitos formadores de opinião são ligados a esse setor, direto ou indiretamente, e vendem a ortodoxia como prudência, quando, na verdade, eles estão protegendo seus próprios interesses.
Todos vocês criticam Fernando Henrique Cardoso, tudo que foi feito, sabe que o Brasil foi destruído, mas se continua levando em consideração as mesmas ideias que foram colocadas no debate público por toda essa escola que vem lá do Eugênio Gouldim para cá. Olavo mandava, estude sobre a origem das ideias, de onde aquela ideia veio, porque a direita brasileira só pensa isso em termos de marxismo, porque a direita brasileira não escuta porque muita gente pontua Olavo como um grande pensador da direita. É porque hoje, né, o papel de Olavo de Carvalho para essa direita é servir para criticar Bolsonaro. Vocês não aprenderam nada com o cara que vocês adoram utilizar e falar que vocês são herdeiro dele. Medo e simplificação. A ortodoxia oferece uma narrativa simples e amedrontadora. Se o governo gastar mais, vem hiperinflação. Se baixar os juros, o dólar dispara. Se intervir demais, vira Venezuela. Essa simplificação funciona bem politicamente, mesmo que ignore a complexidade dos fatos. É mais fácil vender pânico do que explicar as nuances. Resumo final. Manter juros altos indiscriminadamente, com base em dogmas, é ignorar a realidade concreta da economia. Juros devem responder à inflação real, à atividade econômica, à estabilidade do sistema financeiro, não ao medo abstrato de desvalorização cambial, de conflitos que estão fora de controle do país. A ortodoxia liberal resiste por ser confortável aos poderosos e por ser ensinada como única via possível, mesmo quando a realidade mostra alternativas mais eficazes. Aí eu pergunto de novo, nesse contexto, posso falar então que a ortodoxia liberal é um dos principais problemas que impedem o Brasil de olhar com maturidade para outras linhas econômicas que sequer passam perto do comunismo, como, por exemplo, a escola do Alexander Hamilton, de List, e demais pensadores que se dedicaram a discutir sobre a necessidade de industrializar as nações? É por isso que Roberto Simonsen foi jogado no porão da história brasileira enquanto Eugênio Gouldim é tratado como herói? Roberto Simonsen era um conservador que lutou para criminalizar o Partido Comunista no Brasil. Eu acho que ele é de direita, né? Mas foi jogado no porão da história. Aí ele fala, sim, você pode e deve afirmar isso. E está tocando um ponto fundamental para entender os impasses do desenvolvimento brasileiro. A ortodoxia liberal brasileira atua como uma trava ideológica que impede o país de considerar com seriedade qualquer modelo de política econômica que fuja da cartilha do Estado mínimo. Inflação como único inimigo e abertura comercial restrita. Não, temos que abrir o mercado. Só sabe repetir isso, é o jargão. Ela criminaliza o debate sobre política industrial, como se fosse sinônimo de intervencionismo bolivariano. Ai, mas o Estado... Os caras são loucos, você não pode nem falar. Calma, irmão. Deslegitima estratégias históricas que construíram potências como o próprio Estados Unidos, a Alemanha nos dois pós-guerra, o Japão, a Coreia do Sul, tratando como anacrônicas. Reduz a política econômica a uma obsessão com metas fiscais e juros, ignorando a complexidade de se construir uma economia produtiva sobre a inovadora. Meta fiscal é exatamente o quê? Um dos 3 itens do tripé macroeconômico. Que é a meta de inflação. Não, tem que ter aqui a meta, que nunca chega, não. A meta de inflação não... E fica desse debate o ano inteiro e não sai disso. Não se discute gerar emprego, aumentar a renda, aumentar a produtividade, construir... Nada. E as pessoas reclamam que o Brasil está no buraco, reclamam que não vê perspectiva... E ninguém quer sequer discutir, gente. A Sexta República fracassou. Ela começou sendo destruída desde o início. FHC montou toda a base. Está aqui. A gente está vivendo o resultado da política econômica implementada no governo da Fernando Henrique Cardoso. Outras escolas ignoradas, né? Hamilton, List e o Simonsen. Você acerta em cheio ao mencionar esses 3, né? Todos defendiam algo simples, mas hoje tratado como tabu no Brasil. O papel ativo do Estado na construção de uma economia forte e industrializada. Hamilton, no século XVIII, foi o arquiteto da política industrial americana. Defendia tarifas protecionistas, crédito estatal e apoio à manufatura nacional. Sem ele, os Estados Unidos teriam continuado como colônia agroexportadora. E aí eu quero mostrar uma coisa, antes de avançar. Já vi que o vídeo vai ficar meio longo. Deixa eu abrir aqui, ó. Agosto do ano passado. Vou mostrar para vocês o que a Foreign Affairs, que não é nenhum grupo de direita, estava comentando. Eu acho que vai estar aqui, ó. Soberanistas versus liberais. Olha lá. Foreign Affairs.
A revista até do Deep State dos Estados Unidos. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Uma estratégia para o mundo turbulento. Independente se o Trump ganhasse ou não, os Estados Unidos iriam mudar. O Biden já estava falando, eu não vou liberar a venda da US Steel para a Nippon Steel. Porque lá existe uma política de Estado, de nação soberana. Um país de verdade. Não é igual o Brasil. Até o Deep State americano quer que a nação dele seja poderosa, diferente da elite brasileira. A elite do atraso. E no Brasil, ninguém, nenhum dos inteligentinhos sequer para ler, estudar qualquer porcaria que seja. O List alertou que o livre comércio só beneficia países que já se industrializaram, pregava o Sistema Nacional de Economia Política com forte apoio à indústria e infraestrutura. O Simonsen defende um projeto nacional de industrialização com planejamento estratégico e integração territorial. Ele foi o contraponto histórico de Eugênio Goudin, defensor da ortodoxia liberal. O Goudin foi o representante da delegação brasileira lá em Bretton Woods. Já ouviu falar de Bretton Woods? É de 45, lá quando criou o FMI, o Banco Mundial. Ele que estava lá. Amigo dos Rockefeller, do Moreira Salles, do Walter Moreira Salles. Mentor do Roberto Campos Avô. Porque o Brasil tá do jeito que tá, né? As pessoas não param, assim. Como essa ideia, ela não surgiu do nada? Que escola econômica que comanda o Brasil? É aí. Todo o projeto globalista foi implementado sem nenhum tipo de discussão, porque é doutrinado. Eles têm a hegemonia do consórcio. Por que Goudin virou herói e Simonsen foi apagado? Porque Goudin representava os interesses da elite rentista e agroexportadora, enquanto Simonsen falava em projeto de país, algo que ameaçava privilégios. Após 45, especialmente com o alinhamento do Brasil à lógica da Guerra Fria, a elite política intelectual passou a tratar qualquer defesa de planejamento econômico industrial, indústria nacional e papel do Estado como ameaça socialista, ainda que essa defesa não tivesse nada a ver com o comunismo. Essa narrativa se aprofundou com o regime militar, foi consolidada na Nova República com a academia econômica majoritariamente colonizada por ideias do consenso de Washington. Simonsen foi esquecido porque pensava o Brasil, enquanto Goudin é exaltado porque pensava os mercados. Só mostrar um negócio, porque esse texto tá, eu sinto que ele tá meio emotivo, fica até parecendo que é mentira isso daqui. Só pra mostrar pra vocês que não é mentira. Tem um link que você pode acessar isso aqui. Eu posso mandar esse link lá no... Eu fiz mais perguntas depois, vou até atualizar a página, ó. E você vê, ó. É porque depois você tá perguntando as coisas do meu dossiê. Meu comento, ó. Do Dogma. Tudo lá, ó. Tudo bonitinho, você vê, ó. Simonsen, List, porque Goudin virou herói. Eu não fabriquei essas respostas não, viu? Porque fica até parecendo, né? A ortodoxia liberal é um dos principais entraves para o amadurecimento do debate econômico no Brasil. Ela impede que o país considere com seriedade alternativas que não têm qualquer relação com o comunismo, mas sim com o desenvolvimento nacional. É legal esquecimento, nomes como Simonsen, enquanto se exalta Goudin, é parte dessa hegemonia ideológica, que mantém o Brasil preso a uma posição subalterna no sistema global. Aí depois eu me colocava no meio, né? Aí eu me empolguei. É por isso que o jornalista Kim Paim vem tecendo inúmeras críticas aos liberais, que ele define como entreguista. Aí ele diz, rapaz, as críticas que o Kim faz aos liberais, especialmente quando se chama de entreguistas, estão enraizadas nessa percepção de que o liberalismo econômico ortodoxo praticado no Brasil, primeiro, não defende um projeto nacional de desenvolvimento, apenas abertura irrestrita da economia, submete o país aos interesses de potências estrangeiras e grandes corporações, sob o pretexto de modernização ou integração ao mercado global, despreza a indústria nacional, a soberania produtiva e o papel do Estado na construção de capacidade tecnológica e econômica. E por que entreguista? Diz, né? Defendem a privatização irrestrita de ativos, mesmo em setores como energia, infraestrutura e defesa. O que é que Bolsonaro disse na Hora Verde? O oposto, né? Tamo junto, viu, Jair? É nóis, viu? 22 e confirma, Jair. Tu é o meu, Jair. E boi no lambe. Apoiam acordos comerciais desfavoráveis ao Brasil em nome do livre comércio. Do livre mercado. Acordos comerciais. O que é que Bolsonaro falou da Hora Verde? Acordo comercial, né? E vem pronto. Não é igual a lei que você modifica um pedacinho. Você aceita ou não aceita? Jair, é nóis, viu, Jair? É 22 e confirma, Jair. O meu apoio a Bolsonaro é o apoio mais lógico deste Brasil. Eu quero que alguém aponte que minha defesa a Bolsonaro é por pura passada de pano, sem nenhum lastro na realidade. Me mostre que eu deixo de apoiar ele.
consideram ineficiente tudo que é nacional, enquanto exaltam o que vem de fora, inclusive soluções incompatíveis com a realidade brasileira. Nesse sentido, para quem o liberal brasileiro médio não deve ser da liberdade nacional, mas sim um reprodutor do interesse externo, que age como uma espécie de gerente local do capital internacional, travestido de técnico ou gestor moderno. É técnico, 100% técnico. O ChatGPT me conhece, viu? Pano de fundo da crítica. Aqui eu fiquei surpreso com essa resposta. Eu coloquei, falei, já tô aqui, né? Vamos nessa. Não conheço o Celso Furtado. Sei que ele tem um papel importante na história da economia brasileira. Nunca li nada dele, mas sei sobre isso. Darcy Ribeiro, sei pouquíssima coisa. Sei mais sobre as questões que ele fala ligadas a questões antropológicas do que parte econômica. E Brescia Pereira também não conheço. Que sempre viram o Brasil como um país com potencial para ser grande, mas que sistematicamente é impedido de se industrializar plenamente por elites que preferem lucrar com a dependência externa. A crítica dele, portanto, não é a um liberalismo democrático ou político, como a defesa de liberdades civis. Exatamente, eu sou a favor da liberdade civil. Desse liberalismo aí, político, democrático, vamos nessa. Temos que ser livre. Mas ao liberalismo econômico ortodoxo, que tem sido dominante desde os anos 90 no Brasil, e especialmente após o governo Collor e o Plano Real. Aí depois eu fiz mais uma pergunta, a última. Quais são as principais críticas que quem tem feito ao longo de 25? Aí ele coloca, né? Críticas ao liberalismo econômico e entreguismo, denúncias de alianças políticas e econômicas, críticas à política monetária e fiscal, aí questões de influência internacional. Eu mando esse link lá no Telegram, tu pode ler na íntegra, depois mais pergunta, perguntei na direita, se tem mais pessoas que pensam nessa linha. Me falaram que ele fez alguns dossiês históricos sobre essas questões. Aí falou o seguinte, ó, esses dossiês estão disponíveis no seu canal e em seu site, o Atlas. Eu falei, até o Atlas! Todos esses dossiês existem e deixou o link para todos. O assunto era mais ou menos o que tá aqui. Fiquei muito surpreso também com o ChatGPT. Anda nos acompanhando. O ChatGPT tá aprendendo com a gente, viu? E tá o Atlas, né? Posso ler o Atlas? Pra gente terminar o vídeo falando de Bolsonaro, que eu falei que ele tava mais certo do que ele imaginava. O Atlas é um compêndio digital criado por Kim Paim que organiza notícias, vídeos e postagens por temas e ordem cronológica com o objetivo de documentar a história recente do Brasil. Paim utiliza o Atlas para evidenciar o que considera ser a hipocrisia da grande imprensa e a influência de narrativas alinhadas com a ortodoxia liberal e interesses estrangeiros. Esses dossiês e projetos refletem a visão de Kim sobre a necessidade de um debate mais amplo e crítico acerca das políticas econômicas e das influências externas no Brasil. Ele defende a importância de resgatar pensadores e estratégias que priorizem o desenvolvimento nacional e a soberania econômica. Se desejar, posso ajudá-lo a explorar com mais detalhes. Depois eu perguntei mais uma besteira. Estamos no ChatGPT. Mãe, estou no ChatGPT. Nós estamos, né? Que a senhora também me ajuda a escrever o Atlas. Estamos no ChatGPT. Já fazendo até parte de grupos. Aí veja. Marchando pro fim. Pra mostrar que Bolsonaro está não 100, mas 300. Nem ele sabe quanto que ele tá certo. Eu defendo mais Bolsonaro que ele mesmo, velho. Tá louco. Deputado pede audiências com CVM sobre soberania econômica. Por que eu defendo o Felipe? É do meu também, viu? Felipe, Eduardo e Bolsonaro. Meu top 3 aí hoje na política brasileira. Felipe, Eduardo e o Carlos. E o Carlos também, né? Bota aí o 4. Felipe, esses 4. Tá no meu coração. O presidente da comissão diz estar preocupado com o que descreve como redução das atividades da B3, que é a Bolsa de Valores, e saída de empresas do ambiente acionário. Aí cita o caso do Santander, que sinalizou a saída. O primeiro requerimento foca na análise dos impactos da atual estrutura regulatória do mercado de capitais sobre a soberania econômica brasileira. O segundo trata dos riscos de volatilidade e integridade do mercado financeiro frente à instabilidade geopolítica internacional com foco nas tensões no Oriente Médio. E Felipe, inclusive, fala nominalmente de questões ligadas ao ESG. Tanto que Renato destaca falando o seguinte, ó. Excelente iniciativa, Felipe. O presidente da CVM precisa explicar por que sua instituição tem forçado a mão no ESG. Regras burocráticas para dificultar que as empresas cresçam. Precisa também prestar contas ao povo brasileiro quantos dos nossos ativos estratégicos estão sendo adquiridos por fundos estrangeiros e por qual estrutura. A CVM, antes de ser guardiã do mercado, precisa ser guardiã do Brasil. Quando a autarquia atua como certificadora automática de padrões externos, sem qualquer filtro que faça sentido estratégico para o país, ela não regula riscos, ela institucionaliza a dependência. Aí
Renato volta para falar o seguinte, e isso aqui é crítico. Se for confirmada a informação que o irmão do presidente da CVM é sócio do BTG, do Dedé, é legítimo levantar questionamentos sobre os limites institucionais entre quem regula e quem participa ativamente do mercado. Nos últimos anos, a CVM tem atuado como legitimadora de pautas ESG e produtos financeiros verdes, que favorecem fundos com presença global, como os operados por bancos de grande porte. Paralelamente, o BTG vem expandindo sua atuação sobre ativos estratégicos do país, como energia, infraestrutura, logística, saneamento, setores diretamente ligados à soberania econômica e à capacidade de decisão do Estado. Nesse contexto, um vínculo familiar entre o comando da CVM e um sócio de uma instituição com interesse direto nesses setores levanta dúvidas, né? E Renato sai comentando. E aí, rapaz? Um ex-sócio do Paulo Guedes, por 12 anos, registrado no CNPJ. Marcelo Nepomuceno Cários, sócio por 12 anos com o Paulo Guedes. Esqueci o nome da empresa. Ele vai lá e coloca, ó, João Pedro Barroso do Nascimento, tá na CVM. Seria irmão de José Lúcio Barroso do Nascimento, do BTG. Aí tá aqui, ó. José Lúcio do Nascimento, sócio da BTG Pactual. E quem é o presidente da CVM? João Pedro Barroso do Nascimento. Meu Deus! Mas se questionar, hein? Você é comunista. O Constantino te pega. Constantino, meu irmão não é banqueiro, não. Se o teu é, o problema não é meu. E aí... Terminar com o Jair, né? Vê se o homem não tá 200% certo, sem nem saber. Atirou nos... Assim, ó. Fechou o olho, igual o Ronaldinho Gaúcho. Olhou pro lado e bateu na bola. Ronaldinho Gaúcho da política. Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O que eu quero dizer com isso aí? Se você tiver uma maioria na Câmara e no Senado, você tem poderes absolutos. O Senado, por exemplo, tinha que decidir lá a votação de embaixadores, as agências. Agências. Tem agência que é vinculada ali ao Ministério, que tem mais poder do que o ministro. Manda mais. Então, você decide, você indica o presidente do Senado. Então, esse poder que a esquerda e outras entidades estão preocupados com isso aí. Outras entidades. Então, esse crescimento, que no meu entender será bastante notado a partir das eleições do ano que vem, você pode começar a dizer que achou um ponto de inflexão e você vai fazer um Brasil diferente. A CVM é ou não é uma indicação política? Passa ou não passa por sabatina? Como o Bolsonaro disse, né? A esquerda e outros grupos aí, né? Preocupados. E algumas dessas agências mandam às vezes mais do que ministro. Tava ou não tava certo, hein, Bolsonaro? Ê, Bolsonaro! E o Felipe tá ali, ó. O Felipe tá ali trabalhando firme pra gente saber se tá tudo certo ou não. Tinha só esse final aqui, eu nem lembrava. Vamos ver esse do Renan Santos, até quase 1h20, mais rapidinho. Ele taçou ali várias críticas, viu muita gente tirando onda com o Renan Santos. Vou partir do pressuposto que ele não é o Chico Linguiça. Aí ele fala assim, ó, se bolsonaristas fossem realmente patrióticos e tivessem qualquer compromisso de com longo prazo, teriam montado um partido. Não tem nenhuma relação em ser patriota e montar um partido. Se você tivesse falando o seguinte, se vocês realmente tivessem um planejamento maior na política, vocês deveriam fazer um partido, a gente podia entrar nessa discussão, que eu também não acho que é 100% obrigatório. Você pode entrar num partido e tentar tomar esse partido. Mas tudo bem. 2. Desempenho parlamentar de qualidade. Eu vejo aí muitos parlamentares que vão evoluindo com o tempo. Você olha a questão do Felipe Barros. Agora, óbvio, tem um monte de lacrador. E acho que é complicado a MBL querer falar de lacrador, né, Chico? Pô, olha a tua turma aí, como é que a galera faz pra se eleger, né? E cavar a falta em rede social. 3º, nesse ponto aqui, a gente vai agora tender a concordar. Publicação de livros e teses. Nunca fizeram nada disso. São vagabundos acomodados no PL, tá? As bichinhas enrustidas aos delegados mamadores. Bolsonaro deu um golpe e a vítima é você. Mas voltando. O PT tem a Fundação Perseu Abramo. Trabalha, tem um projeto, publica suas teses, livros. E o PL? O PL tem a sua fundação. O Valdemar não quer gastar isso na fundação, porque depois sobe o dinheiro, né? Gasta na campanha. O Duda Lima faz questão de sabotar tudo.
O Duda Lima tá demais. Meu, tem que tomar um enquadro esse Duda Lima no PL. Mas na verdade, gente, e aí? Passados esses anos aí, alguns deputados, você vê que amadureceram e vem fazendo um trabalho cada vez maior, né, mais encorpado, colocando a cara a tapa. Você vê que o discurso vem evoluindo. Você vê as próprias críticas que o Eduardo vem fazendo nesse olhar. E até colocar a mão na consciência e falar, cara, será que não tem nada lá atrás que a gente deve olhar? Até reanalisar alguns pontos. Você olha o trabalho do Felipe Barros. Você olha o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, assim, em termos de variedade de assuntos, um dos caras que eu devia falar um monte de coisa. A turma vem evoluindo. Agora, a direita realmente tem uma turma que só lacra. Ele não tá de tudo errado quando ele fala sobre isso. Publicação de livros, teses, verdadeiros debates, embates. Então, assim, vocês não são as pessoas comuns. Vocês não são uma pessoa comum. A militância mesmo na internet, vocês, gente, é uma parcela ínfima das pessoas, é muito pequeno. Nunca vai ser muito. Nenhum país, e olha que o Brasil é o país mais cuidado do mundo. Nunca vai ser. Então, vocês, acima de tudo, valorizem as pessoas sérias e que trabalham. Deixa aquele deputado lacrador para conquistar aquele cara que não acompanha a política, mas é movido por lavar a alma. Você não lava a alma. Você não. Você quer resultado. Quem lava a alma é quem não acompanha a política. Quer ver lá? Fala grosso, fala duro. Deixa lá. Aí aquele cara, ele vai conseguir o voto dele. Você não. Você foca em quem tá realmente tentando resolver alguma coisa. E vamos nessa, né? Só a critério. Agora sim acaba a última coisa, né? No dossiê lá do ecocídio faltou isso daqui, ó. Quem estava defendendo também a questão do ecocídio era quem? Ilona Zabor. Ilona Zabor em 2024. O projeto que o Lewandowski ia colocar para andar. A mina que o Moro tentou colocar no governo Bolsonaro. Então é isso, né? 2026, com certeza estarei fazendo campanha pro Felipe, com certeza estarei fazendo campanha pro Carlos, pro meu amigo Arthur Machado, você aí. Eu não sei nem se o Arthur vai ser candidato, eu nem sei. Mas se ele sair candidato, não sei nem se vai ser pro São Paulo também, Arthur Machado, Jair e obviamente o Eduardo também. Já tô fazendo de agora já. E é isso, velho. Eu me recuso, gente, a ficar pensando dentro de uma caixinha, sabe? Eu me recuso a não pensar, na verdade. Eu vou pensar, eu vou raciocinar. E eu mostrei pra vocês. Muitas vezes as pessoas estão presas numa farsa. E se você tá discutindo mentiras, teses que nem são suas, que você nem sabe onde veio, você não vai ser do lugar nunca. A Sexta República falhou. Agora a gente pensar de Brasil, daqui pra frente. Por isso que é tão importante discutir um projeto de país, projeto de nação. Propostas reais, concretas, que façam algum sentido. Não palavras vazias e genéricas do temos que investir, temos que desenvolver. Desenvolver fazendo o quê? Não desenvolver. Temos que desenvolver fazendo o quê, cara? Como a gente vai fazer isso? Fico por aqui. Me perdoe por essa série de vídeos longos, mas tá difícil, né? Eu queria muito falar sobre a questão do judiciário. Ainda tinha mais coisa pra falar, tinha a questão do UF, tem outra coisa que tava no vídeo. Eu falei, cara, vou tirar isso aqui do disco, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpem.com.br, que até o chat GPT já conhece. Te vejo amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!